Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que bom poder adentrar a sua casa através desse vídeo, buscando trazer sempre uma mensagem de fé e esperança que possa iluminar a nossa caminhada de fé. E hoje, então, nessa quinta-feira, dentro da 12ª semana do Tempo Comum, nós refletimos com toda a igreja o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, de 21 a 29, que vai nos dizer o seguinte: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos eram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Quando ele terminou essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje nos convida a meditarmos sobre a nossa confiança em Deus. E assim, podemos meditar como está essa nossa caminhada de fé, como estamos nos portando diante dessa nossa confiança na ação desse Deus que está presente na nossa vida, buscando então conduzir a nossa vida, transformando a nossa história. Como está o nosso relacionamento em Deus? Confiamos em Deus a tal ponto de entregar a nossa vida em suas mãos e deixar que Ele de fato transforme e conduza a nossa história? Ou nós entregamos a nossa vida e num momento de oportunidade que nós temos, nós tomamos de volta a nossa vida e buscamos resolver as coisas do nosso jeito? A primeira leitura de hoje nos fala de uma situação idêntica a essa. Nós temos então Sarai, que é a mulher de Abraão. E diante da demora da promessa de Deus a se cumprir, que é a descendência para ela e Abraão, ela então busca uma alternativa. Ela vai então pedir a Abraão que se deite com a sua escrava Agar e possa-lhe então conceber um filho, Agar concebe um filho, para que possa então manter a descendência. Ou seja, Sarai, ela vê a oportunidade de poder buscar resolver as coisas do seu jeito, e é o que ela faz. E olha a consequência disso. Agar então fica grávida e começa então a desprezar Sarai, que diante desse desprezo começa a maltratar a tal ponto que ela então foge. E ali então Deus intervém na história, porque ali está também o filho de Abraão, a qual ele prometera descendência. E o anjo do Senhor visita e pede para que Agar possa retomar e seja fiel à sua dona, ou seja, a Sarai. E ali então nasce a criança e é colocado o nome de Ismael porque Deus ouviu a sua aflição. Esse é um exemplo então para nós que não podemos também deixar-nos conduzir segundo os nossos desejos, na oportunidade que tivermos de poder resolver essa situação do nosso jeito, que nós fizemos. Sarai fez isso, e olha só a consequência de tudo isso que ela fez. Então, meu amado e minha amada, ou nós confiamos em Deus,
ou não confiamos. Pode até demorar as promessas do Senhor a se cumprir, como foi no caso de Sarai. Mas Deus cumpre porque Ele é fiel. No momento oportuno, a graça será realizada. Então é preciso ter perseverança para que nós possamos então sofrer as demoras do Senhor. Porque o que Deus faz é bom e é perfeito. E assim então nós podemos partir para o Salmo de hoje, Salmo 105, que nos convida então a dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é justo, Ele é amor, Ele é misericórdia. Esse Deus então que no tempo oportuno age na nossa vida e a ação dele transforma todo o nosso ser, abala todo o nosso ser, a maneira como Deus age. Então, meu amado e minha amada, não tenha pressa. Sofra as demoras do Senhor na certeza de que a promessa será realizada. E assim, então, estaremos vivendo, colocando em prática essa palavra. A palavra de Deus, então, que nos traz, está repleta de promessas do Senhor, que há de realizar na nossa vida, se nós, então, nos abrimos a esse chamado, se nós nos colocarmos a caminho para poder também viver essa boa nova do reino de Deus. E o evangelho de hoje, que nós acabamos então de ouvir, de São Mateus, vai nos falar justamente então dessa realidade. Nós temos então Jesus que está dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas pessoas acreditavam que bastava proclamar o nome de Deus para poder alcançar a salvação. E Jesus vai repreender então, e vai dizer também para nós hoje: não basta a gente dizer que acreditamos em Deus, que rezamos, que participamos da missa, na pastoral, que devolvemos o dízimo. Nada disso basta se nós não nos abrirmos à transformação a qual o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. E olha que Jesus cita os exemplos. Senhor, não foi em teu nome que nós expulsamos demônio? E Jesus vai dizer: na verdade, eu não vos conheço. Porque Jesus conhece aquele que, então, tem na sua vida pautada segundo o seu desejo. Onde, então, nós permitimos que Ele adentre a nossa vida. Aí sim Ele pode nos conhecer. E nos conhecendo no dia do julgamento final, no dia que nos apresentarmos diante do Pai, Ele vai também nos conhecer. E vai nos apresentar ao Pai. Agora, do contrário, se não fizermos, Ele vai também nos rejeitar. E segue ainda o Evangelho. Jesus vai dizer como nós devemos agir para podermos então estarmos sendo fiéis. E não da boca para fora, somente proclamando, o nome de Deus, mas vivendo concretamente essa vida de cristão. Jesus vai nos apresentar a palavra como caminho. É através da palavra que vai então nortear os nossos passos, ela que vai iluminar o nosso caminhar. É ela que vai conduzir a nossa vida segundo a vontade do Senhor. Por isso a importância e que a igreja nos exorta a podermos então rezar com essa palavra, porque Deus quer falar conosco através dela. Mas é preciso buscar essa palavra, se alimentar dela. Ela não pode ser apenas um enfeite lá na minha estante, no meu rack, tomando poeira aberta no Salmo 90 ou no Salmo 22. Não, essa palavra é para ser rezada, meditada. É para ser devorada. Ela é alimento para a nossa alma. E que nós devemos então buscá-la constantemente. Porque aquele que então, ele constrói a sua casa e tem como alicerce o Cristo, vão vir as dificuldades, chuvas, tsunamis, enfim, enchentes, e a nossa casa vai permanecer em pé. Porque está alicerçada sobre Cristo, Ele que é a rocha. Agora, se nós não buscarmos viver e colocar em prática essa palavra, vamos estar construindo a nossa casa sobre areia. E aí, meu irmão e minha irmã, no primeiro vento que bater, ele pode então colocar a nossa casa abaixo. E a ruína será completa. Portanto, meus amados e minhas amadas, que nós possamos então deixar que essa palavra de Deus, ela renove e aumente a nossa fé,
para que nós possamos sofrer as demoras do Senhor, crendo nas suas promessas, que no momento oportuno Ele irá agir na nossa vida. Que não façamos como o Sarai, que tentou resolver as coisas do seu jeito, mas deixemos que Deus resolva a situação na nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E que nós possamos deixar então que a nossa vida seja pautada por essa palavra, para que assim, quando o Senhor nos chamar nessa vida, Ele possa nos reconhecer como os seus servos, como os seus discípulos amados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu em nosso canal. E você que ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade antes de terminar esse vídeo. Clique aqui em inscrever-se, aqui no vermelhinho aqui, e venha também somar conosco. Ajude-nos então a fazer com que a boa nova do Reino de Deus se propague, se divulgue. Por isso compartilhe esse canal com seus contatos, para que assim nós possamos então dar o alimento, que é a palavra de Deus, para a vida de cada um desses nossos irmãos e irmãs. E que Deus então te abençoe, meu amado e minha amada, em todas as suas necessidades, temporais e atemporais. Seja Ele o Senhor, o centro da sua vida, da sua casa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço.